Amateurs, quem de vocês já assistiu o filme A Substância com a Demi Moore? Me desculpe quem não assistiu, mas agora eu vou dar spoilers. No filme, Elizabeth Sparkle, interpretada pela Demi Moore, é uma atriz que já foi muito famosa e bem-sucedida. Aos 50 anos de idade, ela apresenta um programa de ginástica de muita audiência e acaba descobrindo, quase sem querer, que vai ser trocada por uma atriz mais jovem. Isso faz Elizabeth entrar numa profunda crise com ela mesma. Mas tudo muda quando ela descobre a substância, uma espécie de droga que promete revolucionar a vida das pessoas ao torná-las a melhor versão delas mesmas, mais jovens, mais bonitas. Porém, à medida que essa substância é consumida, surgem consequências terríveis e totalmente imprevisíveis. Esse filme, Amateurs, é uma mistura de suspense psicológico, horror visceral e a crítica à sociedade moderna quando fala sobre a obsessão por controle, juventude, poder e perfeição, temas muito presentes no nosso cotidiano. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Esta obsessão dos brasileiros pela boa aparência faz com que termos como lifting, botox, ácido hialurônico, peeling de fenol, PMMA, dentre tantos outros, virem assuntos do dia a dia, procedimentos que custam cada vez menos e viraram febre nas redes sociais. Esse fenômeno tem preocupado muito tanto o Conselho Federal de Medicina quanto as sociedades médicas que reclamam da pouca fiscalização sobre quem aplica o quê. Cada conselho de classe, medicina, odontologia, farmácia, biomedicina e estética, defende o seu. Essa queda de braço entre eles fez surgir um submundo de oportunistas que atuam sem treinamento específico ou conhecimento mais profundo das indicações, riscos e cuidados de cada procedimento. Só para recordar, Amateurs, em maio do ano passado, um jovem empresário de 27 anos morreu durante a aplicação de um peeling de fenol. Investigada por exercício ilegal da medicina, a dona da clínica, que se diz influencer, alega ter aprendido a técnica em um curso online ministrado por uma farmacêutica. Nada de estranho, até porque existem diversos desses cursos. Em uma rápida busca na internet, é possível acessar sites que, por R$ 1.500, prometem ensinar a aplicar botox, fazer harmonização facial ou injetar bioestimuladores de colágeno em até 30 horas. Mas esse não é o único problema. Existem também produtos ilegais e tóxicos que circulam livres, leves e soltos pelo país. E as ações da Anvisa para coibir lotes clandestinos e substâncias não regulamentadas são extremamente tímidas, só para ser educado. Resultado: o aumento das complicações no dia a dia dos consultórios. De acordo com uma reportagem publicada no portal UOL, em 2022, uma médica de 32 anos fez, com um cirurgião dentista de Mossoró, no Rio Grande do Norte, um procedimento no nariz com ácido hialurônico, procedimento conhecido como rinomodelação. Uma artéria próxima ao olho foi atingida durante a aplicação e a substância entrou na corrente sanguínea. Segundo a médica, o profissional falou que poderia reverter isso com a aplicação de uma enzima chamada hialuronidase, que realmente tem a capacidade de dissolver preenchedores cutâneos à base de ácido hialurônico. Entretanto, segundo o relato da vítima, ele nem sabia se o produto estava no prazo de validade. A médica acabou tendo um AVC e foi levada às pressas para o hospital. Esse simples erro técnico de atingir a artéria próxima ao olho fez a paciente perder a visão em um dos lados. É uma história difícil, que agora faz parte do meu passado, disse ela. A paciente e médica fez uma denúncia no Conselho Regional de Odontologia, abriu ações por danos morais e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal.
Na área criminal, a polícia indiciou o dentista por crime de lesão corporal grave. Os 3 processos estão em tramitação. Enquanto isto, o profissional segue atuando. Outro caso muito divulgado na mídia é o da brasiliense de 35 anos que, cerca de 24 horas depois de passar pela rinomodelação, com o que ela imaginava ser ácido hialurônico, seu nariz começou a ficar roxo. A dor era lancinante. Meu nariz ficou muito preto. Eu tava tão mal que eu via tudo embaçado. Dias depois, numa consulta na clínica, a brasiliense descobriu que a enfermeira que realizou o procedimento, por erro, tinha aplicado PMMA e não ácido hialurônico. Houve reação a essa substância, que é mais barata e tem maior risco de complicação. A pele na área do preenchimento necrosou e a paciente teve de submeter a uma cirurgia de enxertia de pele para a retirada da necrose. Segundo ela, o enxerto de pele na lateral esquerda do nariz parecia um band-aid. O resultado não ficou bom. Ao menos foi possível tratar a necrose da pele. Já as sequelas físicas, financeiras e psicológicas vão ficar para o resto da vida. Tentei suicídio, me senti monstruosa, mas já estive pior. Decidi lutar pela minha vida. Para outra paciente, uma servidora pública de 35 anos, a sensação foi de ter sido iludida pelas redes sociais de uma clínica de odontologia e estética. Fotos de antes e depois com resultados maravilhosos acabaram convencendo ela. Pensei que o número de seguidores falava sobre a qualidade da clínica e me enganei, Disse ela, que sofreu uma infecção bacteriana durante a aplicação de um bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico. 10 dias depois da injeção, ela notou uma bolinha dura na região do olho esquerdo. O rosto inchou e um ponto na mesma área acumulava pus. A dentista que realizou o procedimento disse que era normal e prescreveu um antibiótico. A paciente não conseguia dormir de dor e preocupação e acabou procurando outra profissional, uma médica dermatologista. Um exame indicou que a infecção era causada por uma bactéria resistente a vários antibióticos, contraída por má higiene na aplicação. Foram 6 meses de tratamento, 3 ciclos de antibiótico e exames constantes para monitorar uma possível disseminação dessa infecção para o corpo todo. Essa paciente está processando a dentista por danos morais e materiais e o caso foi comunicado à vigilância sanitária. Intercorrências acontecem, afirmou a paciente, mas só percebi a importância de procurar um profissional que sabia resolvê-las depois de terem acontecido comigo. Esses 3 relatos servem somente para ilustrar o problema. Numa busca rápida pela internet, considerando os termos complicações em harmonização facial, vocês vão encontrar aproximadamente 1.070 resultados em 0,32 segundo. O Brasil está em segundo lugar em número de procedimentos estéticos injetáveis, 1,3 milhão de aplicações por ano. Atrás somente dos Estados Unidos, mas enquanto por lá houve uma queda de 24% desses serviços entre 2022 e 2023, por aqui aconteceu um aumento de 23%. Casos de lesão corporal por aplicação incorreta desses produtos e por exercício ilegal da profissão aumentaram significativamente desde 2022. Para a International Society of Aesthetic Plastic Surgery, essa situação deve ser encarada como um problema de saúde pública. Autoridades públicas estão em alerta. Para Aline Manzato, delegada da única Delegacia de Repressão de Crimes contra a Saúde em Curitiba, a falta de uma lei unificada permite que cada conselho de classe atue como quiser, inclusive no que diz respeito à formação de profissionais. É verdade que o risco existe mesmo com profissionais experientes, mas ele aumenta e muito quando o procedimento é realizado por alguém sem a habilidade devida.
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo revela que só no primeiro semestre de 2024 recebeu 64 denúncias relacionadas a procedimentos estéticos. Em todo o ano de 2023, foram 79. Questionada sobre as críticas à falta de fiscalização de dentistas atuando na área de estética, a entidade afirmou que, abre aspas, um dos seus principais papéis é fiscalizar profissionais, clínicas e consultórios para que as normas do Código de Ética sejam cumpridas, a fim de resguardar a saúde dos pacientes. E eles seguem. O número de denúncias encaminhadas à nossa associação tem aumentado, com prevalência de profissionais de outras áreas que não dentistas, afirma Isabela Albuquerque, membro da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO de Sergipe. A Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia afirma que, embora os profissionais passem por um treinamento, 6 a 7% dos procedimentos realizados por cirurgiões dentistas apresentam complicações. Segundo Isabela Albuquerque, que também é diretora secretária dessa entidade, há registros de hematomas, necroses e até complicações mais graves como obstrução vascular, aquilo que levou à cegueira da paciente. A Sociedade Brasileira de Estética e Cosmética afirma em nota que as denúncias que recebe se referem a profissionais sem a devida formação acadêmica em estética e cosmética, além de criticar a maneira como o setor tem sido tratado pela opinião pública. Quando o Ministério da Saúde é acionado para saber se há algum projeto para coibir o que médicos estão chamando de problema de saúde pública, responde que tais informações são de interesse exclusivo da Agência de Vigilância Sanitária. A Anvisa, por sua vez, afirmou que só é responsável pelo registro de cosméticos que podem vir a ser utilizados em procedimentos estéticos e que não é a sua incumbência regular os procedimentos em si. Ou seja, o famoso jogo do empurra. Não bastasse essas questões profissionais, em outubro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Vênus, com o objetivo de combater a toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, de uma determinada marca que não tem utilização autorizada no país pela Agência de Vigilância Sanitária. Os agentes da PF cumpriram 5 mandatos de busca e apreensão em 3 estados brasileiros, em São Paulo, na capital, em Florianópolis, em Santa Catarina, e no município de Pinhais, localizado a cerca de 15 quilômetros do centro de Curitiba, onde um casal foi preso em flagrante com mais de 10 milhões, 10 milhões de reais em medicamentos falsificados destinados a procedimentos estéticos. Só para fazer um parênteses, está na internet aí, por esses dias, vocês vão conseguir encontrar fácil, a venda de Ozempic falsificado. Bom, mas voltando. O Botox é utilizado no procedimento cirúrgico mais procurado no país. Foram 571 mil aplicações em 2023, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, um mercado que movimenta mais de 100 milhões de reais por ano. Quanto ao PMMA, o polimetilmetacrilato, a dermatologista Eliandre Palermo, conselheira do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, considera essa substância como lixo atômico, porque ela não degrada. Tipo uma substância radioativa que tá lá e dali a alguns anos, sem explicar por quê, começa a dar problema, referindo-se ao fato do produto não ser absorvido pelo corpo e causar complicações sérias a muito longo prazo. Produtos contendo PMMA foram registrados para uso no Brasil há mais de 10 anos, sendo autorizados pela Anvisa apenas em 2 casos: correção de perda de gordura provocada pelo uso de medicamentos em pacientes com HIV e preenchimento de irregularidades e depressões faciais e corporais. Porém, a Anvisa condiciona
o uso dessa substância a médicos treinados e não indica aplicação para aumento de volumes, como no caso do uso em glúteos. É fato que problemas relacionados ao PMMA são relativamente raros, ocorrem em 3% dos procedimentos, segundo um artigo científico publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica em 2019 e assinado por 5 pesquisadores do Hospital das Clínicas da USP. Mas, quando ocorrem, são graves. Esse gel é à base de acrílico. Ele se infiltra nos tecidos, comprometendo sua circulação sanguínea, podendo até chegar à necrose da área, além de quadros de infecção localizada ou generalizada. Quando isso ocorre, a solução é cirúrgica e nem sempre é possível remover tudo. Ao lado de outros 4 especialistas, a doutora Eliandre Palermo analisou 236 casos de complicações por PMMA entre maio e agosto de 2024. Os resultados estão prestes a serem publicados, mas aqui a gente já tem uma prévia. 19% dos pacientes apresentaram níveis de cálcio no sangue acima do normal, 16% tiveram problemas renais, 4,2% apresentaram sepse, conhecida popularmente como uma infecção generalizada, e 1,3% apresentou algum tipo de embolia, que é a obstrução de vasos sanguíneos. Daí vem a pergunta de $1 milhão. Por que, sabendo de todas essas restrições, os profissionais continuam utilizando indiscriminadamente esse produto? Quem adivinha a resposta? Sim, exatamente isso. O valor da ampola de PMMA com 1 ml varia entre R$ 115 e R$ 150, enquanto o custo do procedimento fica entre R$ 2 e R$ 6 mil por área, dependendo do volume aplicado e da complexidade do tratamento. Amichers, infelizmente, o caos é um negócio e a estética no Brasil é o retrato vivo do famoso jeitinho brasileiro. Os conselhos profissionais fingem que não vê e o governo federal finge que está tudo sob controle. No fim do dia, o cidadão é que paga a conta, com a vida. Um beijo para cada um. Em tempo. Os casos apresentados nesse episódio foram extraídos da reportagem intitulada Do Botox ao PMMA, Brasil concentra intervenções que são casos de polícia. Reportagem feita por Camila Brandelise no portal UOL e publicada em 18 de outubro de 2024. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. E se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar os nossos podcasts nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.